Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos pontos mais importantes do Wakfu, o combate. É aqui que a estratégia, posicionamento, tomada de decisão fazem toda a diferença entre vencer ou ser derrotados. Vamos passar desde conceitos básicos como pontos de vida, pontos de ação e até detalhes mais avançados como ordem de turnos e orientação. Se quiser já abre o Wakfu e me acompanha com o atalho Shift T. Para aprender direto na prática. Preparados? Então bora lá! Bom, aqui vamos ver e acostumar com a interface de combate. Vamos seguindo passo a passo conforme o tutorial do jogo. E se houver alguma coisa que não colocaram no tutorial, eu irei adicionar um extra no final. Começando com o ponto de vida, abreviação PV, quando chegam a 0 o personagem é derrotado. Pontos de ação, abreviação PA, usado para lançar skill e bater com arma. Os pontos de movimento, com a abreviação PM, usados para deslocar o personagem no campo de batalha. Os pontos de Wakfu, a abreviação é PW, recurso especial para usar feitiços mais fortes e com efeitos únicos. O alcance, com a abreviação ALC, define até onde o feitiço pode ser lançado. Algumas skills não têm o alcance modificado, ela é indicada por não ter um ícone com um olho com 2 acentos circunflexos. Passando pelo conceito básico de lançar feitiço, é o ato de jogar a skill e o personagem ter o custo necessário para lançar. Por exemplo, algumas skills utilizam PA e PW, você precisa ter esse custo para usar a skill. Agora vamos para a dinâmica de combate. O posicionamento. Antes do início da luta, você escolhe onde ficar no mapa entre as células azuis. Bom, agora vamos para a ordem dos turnos e linha do tempo. Vamos lá, eu disse que teria tópicos avançados, e esse é um deles. A ordem de jogar é determinada pela iniciativa. Há um cálculo por trás disso que determina a ordem de jogar. E a média da iniciativa é entre os dois times. Vou dar um exemplo. Se temos dois times, o vermelho e o azul, e o time vermelho estiver com as seguintes iniciativas: o Panda com 212, a Upper com 10, a Sadida com 18, quer dizer que o time vermelho tem uma soma de 240 de iniciativa. Como são 3 personagens, é dividido por 3, que dá 80. E o time azul, com o Iop tendo 10 de iniciativa, a Eneripsa 132 e o Feca 103, fazendo com que o time tenha 245 de iniciativa somados. Dividido por 3, dá aproximadamente 82. Como vimos, a média de iniciativa das equipes são time vermelho 80 e azul 82. Então com isso temos que o time azul irá começar. E é por ordem de acordo com a iniciativa individual de cada personagem. E isso vai intercalando entre os dois times, tendo assim a seguinte ordem. A Eneripsa do time azul joga primeiro. Depois é o Panda do time vermelho. Depois vem a Feca. Depois a Sadida. Depois o Iop e por fim a Upper. Agora vamos falar do tempo para jogar. Os jogadores e os monstros têm o tempo de 1 a 9 segundos extras de forma randômica pelo jogo, e cada jogador inicia a primeira rodada com 60 segundos para fazer sua ação. Se você terminar de fazer sua ação antes do tempo acabar, vai acrescentar em mais 30 segundos, podendo acumular até 120 segundos. Não se esqueça disso, se você passar o turno com 40 segundos, o jogo vai te dar um tempo randômico mencionado acima, mais 30 segundos, podendo ir de 71 a 79 segundos na próxima rodada. Esse valor pode chegar no limite de 129 segundos. Cuidado, se você não conseguir passar o seu turno ou terminar de jogar, na próxima rodada você terá 30 segundos para jogar, mesmo que seja com bônus de 120 segundos. Ah, e cada invocação tem um turno fixo em 30 segundos, os monstros têm turnos de 30 segundos e os chefes têm de 60 segundos. Agora vamos falar sobre os elementos. Cada classe possui elemento em suas skills, que são visivelmente indicados pelas cores, sendo eles vermelhos para o fogo, azul para a água, verde para a terra e roxo para o ar. Se o personagem não tem uma cor, quer dizer que ele não bate determinado elemento. Mas há uma forma de bater esse elemento que o personagem não tem, que é com um elemento de luz, indicado por um ícone de sol. E também tem o êxtase, que são específicos da classe Shimmer. Vamos falar um pouco desses dois elementos extras que saem da bolha dos elementais, que são o de luz e o êxtase.
O elemento da luz tem o símbolo do sol, conforme mencionado, na skill do personagem. Algumas classes têm muitas skills de luz para usar. O elemento da luz é levado em consideração seu maior domínio elementar. Por exemplo, em um Super Mago, se você tiver skill de luz no seu deck, eles vão bater com seu maior domínio elementar. Também não podemos esquecer da arma, que também bate com o elemento da luz. Ela possui seu custo, alcance, dano normal e o dano crítico. Já o êxtase são usados por alguns monstros específicos e o steamer. Ao usar ataques elementares de água, irá causar dano de água, e de terra irá causar dano de terra. Só que, ao entrar no modo Estimulador, modifica todas as suas skills, fazendo com que elas passem a bater no êxtase, que é levado em consideração seu maior domínio elemental. Isso irá atingir a menor resistência do alvo, ou seja, se você tem 1700 de domínio de água e usa uma skill de terra, e a fraqueza do alvo for vento, sua skill de terra vai modificar para o vento e levar em consideração o seu maior domínio, sendo os 1700 de água. Quando o alvo tem todas as resistências iguais, o dano é considerado no elemento de fogo, mas vamos falar mais sobre isso mais para frente quando o tema for o steamer. Agora vamos falar da ficha de combatente. Tanto os monstros quanto os personagens têm sua ficha. Clicando com o botão direito você abre ela. Nessa ficha podemos identificar o level, nick ou o nome do monstro, e abaixo temos a vida, quantidade de PA, PM, PW, vontade, esquiva, bloqueio e iniciativa. Então seu domínio com cada elemento e sua resistência aos elementos. No Wakfu, os elementos batem na resistência dos seus elementos. Por exemplo, seu domínio de fogo bate na resistência de fogo do alvo. A água bate na resistência de água, a terra bate na resistência de terra e o ar bate na resistência de ar. E no PVP, quando desafiar alguém, não irá mostrar nada de domínio secundário, fazendo com que você descubra no decorrer da batalha. E no final temos 3 linhas, onde é separado buffs, neutros e debuffs. Os buffs ficam no positivo, os neutros na bolinha e os debuffs no sinal negativo. Irei falar dos significados para quem nunca jogou antes. Primeiro, os buffs. Eles são efeitos benéficos que aumentam o status do seu personagem. Mais dano, mais resistência, enfim, tudo que te deixa mais forte. Depois temos os efeitos neutros. Esses vêm da mecânica do jogo, principalmente das dungeons. Aqui o personagem é mostrado efeito de passivas e guilda. E por fim temos os debuffs, que são o contrário dos buffs, ou seja, efeitos negativos que enfraquecem o personagem, que é basicamente tudo que vai te colocar em apuros durante uma luta. No patch 1.89 foi adicionado um método de marcar o efeito de buffs, neutros e debuffs próxima vida, fazendo com que fique de forma mais visível e rápida a visualização ao receber o efeito durante lutas. Agora vamos falar da orientação. Tome cuidado, pois no Wakfu isso influencia e muito na luta. Vou colocar uma imagem para explicar melhor. Vou colocar o alvo no local azul. Ao bater de frente não concede nenhum bônus. Mas ao bater de lado na região amarela você causa 10% a mais de dano. E nas costas marcado pela cor vermelha tem um aumento de 25%. A orientação não influencia em heals ou escudos. Mas tome cuidado, da mesma forma que a orientação aumenta seus danos, também faz com que você receba esse aumento de danos. Então lembre-se de manter a visão do personagem para chefes ou onde tem a maioria dos monstros que vão jogar. A armadura absorve danos antes de afetar os pontos de vida, e é facilmente identificado por uma barrinha verde em cima da vida. O limite de armadura do jogo é de 50% da vida máxima do personagem. Os monstros ignoram esse limite. Agora vamos falar do bloqueio e da esquiva. A esquiva determina a sua capacidade de sair do contato de um ou mais adversários em contato. E o bloqueio determina a sua capacidade de manter os adversários em contato. Essa característica é oposta à esquiva. Um personagem com esquiva menor que o bloqueio do alvo, ao sair ele perderá PA e PM no seu deslocamento. Agora falaremos sobre a linha de visão. Muitas de nossas skills não passam por obstáculos, e algumas passam, mas há uma forma de contornar as que não passam. Se no caminho estiver algum mecanismo, invocação, jogador, monstros, podemos deixar ele com um estado de transparente. Esse buff não é aplicado em paredes, e ele fará com que possamos ver e atacar além do objeto ou alvo no caminho. Os desafios. Por muitos chamados de Shao, vindo de Challenge, que significa desafio. Ao concluir, dá um bônus de prospecção e sabedoria. Agora vamos falar sobre o limite de campo. Todos os combates têm um limite de campo, fornecendo um debuff aos jogadores que pisarem ou forem jogados para lá. Alguns concedem buffs aos inimigos, e o boneco de Training He não tem esse limitador. Apontar para uma célula é conhecida como ping. É usado ao pressionar a tecla R ou clicar no ícone.
Ao pressionar a tecla R 2 vezes é possível pôr ícones na célula. Para remover basta apertar R 2 vezes novamente e escolher o mesmo símbolo. Para evitar ficar abrindo várias fichas de combatentes é possível exibir sua resistência. Basta usar o atalho Shift V. Também é possível modificar a visualização do combate usando as teclas Ctrl T ou clicando no atalho. Agora vamos falar sobre resistência à cura. Quero que tenham muito cuidado com esse status, pois no jogo apenas a classe Eniripsa, hoje no patch 1.89, é capaz de reduzir a resistência à cura. É um debuff que ele vai aumentando em proporção às curas que você realizou nos seus aliados, que em lutas longas pode te prejudicar e muito. Esse valor não é reduzido com o tempo e atinge até 90% de redução às curas. Agora vamos falar do golpe crítico, parada e vontade. Golpe crítico é a sua porcentagem de acertar golpe crítico. A cada golpe crítico acertado, aumenta seu dano em 25%. A parada é a sua chance em porcentagem de realizar uma parada. Para conseguir ver se alguém acertou uma parada, vai aparecer um escudo branco quase transparente. Também é mostrado no chat se você estiver com a opção de ver o relatório de combate, e ela reduz o dano final em 20%. E a vontade, que é a capacidade de retirar PA ou PM dos alvos, ou resistir à retirada de PA e PM de inimigos. E a cada retirada de PA ou PM aumenta a vontade em 10 pontos durante um turno. Domínios secundários são domínios levados em conta sob certas condições. Ao ter essas condições atendidas, o valor é somado ao seu domínio elemental. Agora vamos falar sobre as resistências condicionais, que são resistências de forma de passivo, levada em consideração alguns aspectos, como a resistência crítica, que é a sua redução quando o alvo te acerta com um golpe crítico, e a sua resistência a costas, que é a sua resistência a danos recebidos pelas costas. A armadura concedida é a porcentagem de gerar escudo para os aliados, exceto você, e a armadura recebida é a porcentagem de receber mais escudos. Danos indiretos são danos que ocorrem de forma indireta, ou seja, muitos deles são fora do seu turno, ou por alguma mecânica da classe, como veneno, glifo e mecanismo. Irei deixar um tópico criado no fórum do ACFO-BR explicando completamente todos os métodos de danos indiretos, as classes e suas skills que dão danos indiretos. Agora vamos falar de status. Os status podem ser verificados na ficha de combatente. Geralmente algum buff, debuff ou até mecânica que você queira checar. Sobre as zonas, antigamente no jogo separava domínio de alvo único de zona, mas isso não existe mais. Porém agora algumas skills mostram se ela bate alvo único ou zona. Vamos falar sobre o efeito de deslocamento. Algumas classes têm a capacidade de empurrar, atrair, pular ou teleportar. Dentro disso também temos o estado de estabilizar. Ao se estabilizar ou estabilizar alguém, esse alvo não sofrerá nenhum efeito de deslocamento durante um turno. Após isso aparecerá um debuff que não será possível estabilizar o mesmo alvo por 3 turnos. Curta e longa distância são posicionamentos que precisam ser respeitados, e irá fazer com que seu personagem bata e receba efeito do domínio secundário. Se ele bater a menos de 2 casas, é considerado curta distância, e 3 ou mais, longa distância. As colisões, também consideradas como danos indiretos causados dentro do seu turno, ao forçar um alvo a bater em obstáculos ou personagens. Fazendo o alvo colidir com algo, é gerado um dano extra e em alguns casos, dependendo de sua vontade do personagem, remover PA. Cuidado, isso remove PA de aliados. Agora vamos falar de algo que não tem no guia, que é a pontuação de velocidade, que são buffs que aparecem após 3 turnos. Ou seja, no 4º turno você pode escolher de 1 a 6 efeitos. A ancoragem, que dá menos 2 PM ao redor e você ficará estabilizado no final do seu turno. A prevenção, que adiciona 20% de sua vida máxima em armadura e é removido no início do próximo turno. A meditação, que dá 1 PW. O braseiro, que queima ao redor causando dano de luz referente ao level do personagem por 2 turnos. Entusiasmo, que te dá 2 PA e ao redor do personagem. Liberação, que empurra todos os combatentes ao redor em torno de 2 casas. Se atente toda vez que aparecer pegar pelo menos um, porque se alguém passar sem pegar qualquer um dos bônus, o contador é resetado, e quando voltar, os que foram escolhidos estarão inativos.
Então é isso, galera. O combate de Wakfu não parece simples de começo, mas como vimos, ele tem muitas camadas que podem mudar totalmente o rumo da luta. E aí, me conta. Você já sabia de todas essas mecânicas ou descobriu alguma novidade hoje? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. No próximo episódio vamos mergulhar no tema do personagem, entender suas características, equipamentos, companheiros, modulado, gerenciamento de build e muito mais. Então se inscreve aí e ativa o sininho para não perder, porque esse assunto é pesado. Valeu por assistir e até a próxima.